Então vamos falar, né, de abundância do universo e Matrix da escassez. Então eu vou começar contando uma história muito longa, que é a história da nossa humanidade. Então a gente está aqui, somos seres humanos, há milênios de anos caminhando aqui nessa Terra, para experimentar a vida nesse planeta, né? E que tarefa, né? E quando a gente entende, né, essa qualidade de que a gente está aqui para experimentar a vida e de que a gente não tem, né, nenhuma certeza e garantia, que na verdade o nosso percurso é justamente o próprio caminho, a gente entra num outro estado de conexão, de relaxamento, de aceitação, onde as coisas saem de um campo, né, tão dramático e entram num campo um pouco mais possível, né, de poder lidar com todas as intervenções que chegam na nossa vida, né? Então a gente está aqui como seres humanos descobrindo o que é essa experiência que a gente está tendo aqui, como é que funciona, né? Que caminhos servem, que caminhos não servem, né? Então a gente vem há milênios de anos nessa descoberta. Muitos povos avançaram muito, depois, né, se perdeu muito dessa sabedoria. Então, como tudo na vida, a gente trabalha em espiral, em ondas, em frequências, e a gente vai equalizando muita coisa, né? E aí, então, teve um momento que a gente vai se descobrindo fisicamente, por exemplo, descobre que a gente anda em duas patas, descobre que a gente tem pensamento, que a gente tem sentimento, que a gente se relaciona com as pessoas, com o ambiente, que o ambiente afeta a nossa existência, que a nossa existência afeta o ambiente. Então, a gente vai avançando muito. Aí a gente tem inúmeras religiões que começaram, né, através de um viés a trazer, né, conhecimentos, consciências, conclusões, palpites, né, hipóteses para que a gente pudesse entender melhor a nossa existência aqui. Aí a gente tem um caminho da ciência, que também começa a pesquisar, que começa a trazer o que é a nossa existência aqui, o que a gente está fazendo aqui, como é que as coisas funcionam fisicamente, como é que elas funcionam os astros, como é que funciona, né, o nosso interno, o nosso externo. Aí a gente vai ter muitas linhas de estudo de mais autoconhecimento, psicologia, e aí diversas medicinas, várias coisas que vão buscando entender um pouco mais da nossa existência. E a gente está num momento da Terra onde essas respostas estão ficando cada vez mais urgentes. Então, em algum momento, talvez a gente tivesse, né, vivendo a vida num outro tempo, num outro fluxo, com outras necessidades, onde talvez não era tão urgente responder perguntas como, por exemplo, quem sou eu? Da onde eu venho? O que é que eu estou fazendo aqui? Qual é meu propósito? Né? Qual é a importância da minha existência aqui? Então, hoje a gente percebe que essas perguntas, elas são urgentes e elas estão em todos os cantos, né? E aí já rompe fronteiras de profissões, de cidades, de, né, lugar, território, e a gente vai conversar com várias pessoas em todos os lugares, percebendo que essas perguntas estão ali, movendo a humanidade, sempre moveram, mas nesse momento com uma certa urgência de tornar mais tangível essas respostas, né? E aí, nesse percurso de descoberta de tudo isso, entra algumas buscas, né? E a abundância é uma delas, né? E aí hoje eu fiquei com essa pergunta, né? Por que a gente busca tanto abundância, né? Se a gente fala, vamos falar sobre abundância, uau, né? Isso movimenta, as pessoas ficam com vontade de saber, de procurar, de se organizar para poder saber, né? E aí vem bem forte para mim, né? Essa consciência de que a abundância, ela é um retorno ao lar. Ela é a volta para casa. Ela é um dos estados que faz com que a gente se sinta em casa. Em natureza, a gente é abundância. Em essência, a gente é abundância. A natureza traz isso na sua própria essência e estado. E aí a gente passou por muitos processos na humanidade onde a gente foi se perdendo, né? Perdendo conexão com essa essência, perdendo conexão com esse lar interno, né? Mais antigo do que o plano dessa 3D aqui, né? E aí, então, a busca da abundância nada mais é do que a busca da gente se encontrar nesse mundo em plenitude, né? Da gente sair daquela sensação de que a gente está imerso em problemas, em realidades duras, em sofrimento, para encontrar um lugar onde a gente encontra dignidade, onde a gente encontra merecimento,
né? E não o merecimento que vem daquela ideia de sofrimento, de que eu tenho que carregar fardos para conquistar alguma coisa. O merecimento que vem da qualidade de existir. E só por existir já é suficiente para ter o direito de ter acesso a tudo aquilo que garante a sua vida, né? E aí a sua vida não é só no campo da sobrevivência, é a sua vida de alma, né? A sua plenitude nas suas relações. Então a abundância, apesar de que num primeiro momento ela vem com, às vezes, né, num senso comum, com uma roupagem de uma questão financeira até, né? A abundância é muito mais que isso, né? Ela não se resume só ao dinheiro. Ela, claro, ela carrega também a abundância financeira, material, da energia desse dinheiro, né? Desse movimento que também facilita as coisas aqui na Terra para a gente, que também dá suporte para a gente realizar coisas, né? Realizar na matéria. Mas ela é muito mais que isso. Né? Então, isso é, né, a gente pode observar como muitas pessoas, às vezes, estão ali, né, no seu movimento de abundância financeira e ainda assim estão vazios por dentro, ainda assim estão infelizes, né, ainda assim estão em crise, né? O que acontece? É porque só a abundância financeira, separada do nosso ser, fragmentada, ela não se sustenta, né? Ela não sustenta porque a nossa busca é muito maior que isso, né? Então, quando a gente traz aqui a abundância do ser, a gente está falando disso, dessa consciência maior do que a abundância. A abundância de relações, abundância de oportunidades na vida, abundância da minha capacidade de enxergar encantamentos por toda parte. Então, eu posso ter uma abundância de mistérios que acontecem na minha vida, eu posso ter abundância de pessoas que me dão suporte quando eu preciso, eu posso ter abundância de alimentos, eu posso ter abundância de ideias, de sonhos, eu posso ter abundância de sentimentos, eu posso ter muitas qualidades de abundância que vão tornando a minha existência significativa, que vão tornando a minha existência plena e vão me enchendo, me preenchendo, né? Então a abundância ela traz essa sensação, né? Do cheio, né? Do abundante. Então a gente está buscando se preencher, a gente está buscando se preencher de vida, né? E aí a gente busca isso, e se a gente busca de uma forma inteira, integral, completa, a gente vai encontrando um caminho real, né? De satisfação, que é onde a gente vai acessando esse estado de abundância, que é o estado natural, e esse retorno para casa, e é onde a gente sente que o esforço desaparece, onde a gente sente que a gente está no nosso potencial, de que a gente não precisa mais negociar com nada nem ninguém, que simplesmente a gente pode ser, né? E isso é maravilhoso, é tudo que todo mundo busca, né? Mesmo que alguns não tenham consciência disso, às vezes estão buscando um status, um poder, um reconhecimento profissional, mas no fundo estão buscando esse estado da nossa alma, do nosso coração, do nosso ser, do nosso espírito, do nosso corpo, da nossa mente, integrados em sintonia com a nossa plenitude de ser quem a gente é, de estar conectado com o que é mais sagrado, essencial aqui dentro da gente. E aí a pergunta que a gente faz, né, para poder estar, né? Isso é muito lindo, é perfeito, ressoa, eu quero isso, mas e aí, né? Por que eu não estou nisso? O que está acontecendo? Onde é que eu estou? E essa é a pergunta que eu sinto que move a gente, né? Onde é que eu estou? Onde é que estamos? E estamos, sim, aprisionados numa matrix da escassez. Alguns mais aprisionados, outros já conseguiram um pouco de alforria, já estão se libertando, outros estão aprisionados sem a mínima consciência de que estão aprisionados, completamente acomodados dentro dessa matrix, acreditando fielmente que é a única forma de existir, né? E não existe outra. E outros conscientes e também muito angustiados por não saber caminhos possíveis, reais, tangíveis, que dê essa possibilidade dessa libertação. Então, a gente vai agora trazer, né, nesses 9 episódios, nessas 9 séries, essa força, né, de como a gente consegue encontrar esses caminhos de libertação para a gente acessar esse estado natural. Que bloqueios existem em mim, que bloqueios tem na minha visão, no meu sentir, no meu pensar, que de alguma forma me mantém dentro dessa matrix, né? O que vem de antes, o que eu continuo retroalimentando aqui, o que é consciente, o que é inconsciente,
Então, a gente vai ter tempo, por isso que a gente escolheu 9 episódios, para que a gente possa realmente, passo a passo, ir olhando para esses aspectos, e trabalhando, trazendo ferramentas, mais consciência, e nessa vontade mesmo de expandir esse tipo de consciência. E por que expandir? Porque o paradigma da abundância é o paradigma do ganha-ganha. O paradigma da escassez, que eu vou falar um pouquinho agora, ele é o paradigma do ganha-perde, né? Então, eu acho que para alguma coisa ganhar, a outra tem que perder. E aí eu trabalho nessa lógica que amplia a minha necessidade de competição, de comparação, né? Mas aqui a gente está falando de um paradigma de abundância, que é onde é o ganha-ganha. E como é que é o ganha-ganha? Quanto mais pessoas no planeta estiverem na frequência da abundância, melhor eu tô também, porque eu estou me relacionando com essas pessoas. A gente mora junto aqui nesse planeta. Quanto mais pessoas estiverem vibrando na luz, no amor, na vontade de conviver, na paz interior, melhor tá a minha casa, melhor tá as minhas relações, né? Então começa comigo, claro, porque é onde eu tenho mais poder é de trabalho comigo mesma. Mas a vontade da gente poder compartilhar isso é para o bem maior, é para o bem da natureza da Terra também, né? Não só dos seres humanos, os animais, as plantas, todo o ecossistema da Terra sente o que a gente faz ou deixa de fazer aqui, né? Então, quando a gente realmente abraça isso como uma missão maior de poder criar um bem viver na nossa grande casa, para que a gente encontre, a gente se entenda dentro desse ecossistema, a gente é parte dele. E como é que a gente atua nesse ecossistema a favor de uma harmonia? Porque é o que a gente tem se perdido há muito tempo na humanidade, né? A gente tem gerado muitas ações, vibrações, atuações, existências que estão criando muita desarmonia na nossa Terra, para os seres humanos, para os animais, para as plantas, para as bactérias, para todo o ecossistema. A gente também olha para isso como um processo que é o que é, não adianta a gente ficar lá reclamando, se lamentando e perdendo energia reclamando sobre isso. A gente está aqui nesse tempo agora, que é um tempo de uma grande virada, a terceira grande virada da Terra está acontecendo agora, e a gente está aqui, adultos, nesse tempo, porque sim, escolhemos estar aqui. Porque sim, trazemos com a gente uma capacidade enorme de, nesse tempo, com essas tecnologias que existem, com esse nível de consciência que a gente já está acessando, realmente trazer para a matéria essa transformação, que é uma transformação totalmente necessária, né? E desejada. Então, onde estamos? Dentro dessa matrix da escassez. E essa matrix da escassez, ela tem muitas características. Algumas, quando a gente vai despertando, vão ficando bem evidentes, e a gente vai tornando até um pouco, né? A gente vai tendo um pouco de rechaço, né? A gente vai afastando rejeição um pouco em relação a elas, mas às vezes a gente também está vivendo essas escassez sem nem perceber que a gente está dentro desse padrão, né? Então, sentimentos que são muito próprios de quem está dentro da matrix da escassez são medo, controle, né? A necessidade do controle, a necessidade da segurança, ela vem dessa sensação de que a vida não é segura e de que eu preciso me assegurar, ou seja, eu preciso acumular, eu preciso vencer, eu preciso destruir o outro, eu preciso proteger alguma coisa. E a gente começa a entrar em tipos de vibrações completamente desconectadas com a natureza do universo, que não vibra assim. Ela vibra a perfeita harmonia, até mesmo na cadeia alimentar, quando a gente olha, mesmo que tenha aquele animal que come o outro animal, que para os nossos olhos pode parecer violento, mas dentro de um ecossistema aquilo não é violento. Aquilo é parte da integração da ordem da vida, né? Agora, nós, seres humanos, estamos encontrando qual é a nossa parte aqui, qual é a nossa ordem, né? E aí, dentro da matrix da escassez, por que a gente está preso ali, né? A gente tem, primeiro, um sistema de crenças que a gente carrega, e esse sistema de crenças faz com que a gente fique completamente aprisionado ali. Essas crenças vêm das nossas ancestralidades, elas vêm do nosso DNA, que às vezes está carregando muitas crenças. Algumas são conscientes, mas a maior parte é completamente inconsciente. A gente não tem nem consciência, às vezes, que a gente está carregando padrões de escassez, né? Por exemplo, a gente teve na nossa história da humanidade guerras. E aí, nessas guerras, houve necessidade de acúmulo de alimento, né? Nesse momento, crenças vão sendo instauradas no nosso sistema de que a gente precisa acumular alimento porque não vai ter, né? Então, cada situação da vida aqui na Terra foi gerando crenças a partir da experiência que esses seres humanos tiveram. E elas vão passando de geração para geração.
Às vezes elas são passadas de forma direta, né? Alguém na família fala, você não pode confiar, a vida é dura, o dinheiro é sujo, sei lá, várias crenças que vão tornando, né, uma distância dessa natureza abundante, segura e potente que é a vida. E às vezes são crenças que estão totalmente no inconsciente, sendo passadas pelo DNA, sendo passadas pelas nossas histórias na humanidade, por até frequências. Frequências, a gente está passando informações no nosso DNA também através de frequências, né? E outra forma da gente ficar preso a essa matrix da escassez são as próprias experiências. Então, se eu, na minha vida, tive experiências que me geraram muito medo, que me geraram necessidade de acúmulo, o que vai acontecer é que eu vou registrando e fortalecendo esse sistema dentro de mim. De que sim, eu preciso competir, senão eu não vou conseguir. Né? O mundo é perigoso, eu não posso confiar naquilo, não posso aquilo outro, porque a gente foi tendo algumas experiências no nosso corpo, nessa experiência, que foram se solidificando, e aí a gente foi acreditando nisso. E quanto mais a gente acredita nisso, mais a gente cria essa realidade, né? Mesmo que de forma inconsciente. E uma outra coisa é as referências que a gente tem. Então, se a gente não tem muitas referências de pessoas que estão nesse estado de abundância plena, a gente começa a acreditar que isso não é possível. E aí a gente começa a dizer, não, a vida é assim, não tem jeito, meu filho. Você vai ter que trabalhar desse jeito, estudar desse jeito e fazer isso, senão você nunca vai chegar onde você precisa chegar. Não tem outro caminho. Então a gente começa a ter, se a gente não tem referências perto da gente, que às vezes tem algumas referências que a gente descobre lá, uma pessoa famosa que escreveu um livro, tal, mas ainda assim o nosso sistema olha isso como uma lenda, né? Mas e no nosso cotidiano? Né? Será que a minha mãe, o meu pai, a minha avó, os meus amigos, as pessoas que me circulam, eles servem como essa referência de uma pessoa que está completamente em abundância, em vários aspectos da vida? Porque se falta essa referência, o nosso sistema tem o quê? Às vezes, o lugar, né, de falar, então não existe isso. Então eu preciso me acomodar aqui mesmo, aceitar essa matrix. E aí o que acontece quando eu faço isso? Eu alimento a matrix. Porque eu sou mais uma pessoa que sou uma prova de que a gente precisa continuar vivendo na matrix da escassez, né? Então, como é que a gente vai se libertando disso? Primeiro, reconhecendo que a gente pode ser essa referência. E para ser essa referência de abundância, eu preciso ter ousadia. Eu preciso realmente abrir o meu campo de visão e ousadia e de dizer, eu posso não ter referência, e eu posso ter um monte de gente me dizendo que é maluco isso que eu estou fazendo, mas se eu estou conectada com o meu coração, estou integrando os meus centros de inteligência, estou escutando todo o campo sutil que está ao meu redor, e eu confio a dar esse passo, eu começo a ser uma referência de uma experiência diferente, né? Então, hoje, eu me sinto assim, né? Um pouco. Tem muita gente que me inspira, mas eu me sinto muita inspiração para muita gente nesse sentido de trazer para a minha vida essa experiência. Então, para mim, me interessa muito mais do que estudar os conteúdos e ler muitas coisas espirituais, e ler muitas coisas científicas, física quântica e tudo. Para mim, me interessa obter esses conhecimentos se eu consigo aplicar eles na prática. E se eu consigo, a partir da minha experiência aqui nessa vida, ser um ponto de referência. Ou um ponto, pelo menos, que aponta a referência, né? Que instiga, que alimenta, né? E todos nós podemos ser esse ponto. Então, se na nossa família, no nosso entorno, não tem essas referências, qual é a coragem que eu tenho de ser, então, a primeira referência ali daquele nicho de pessoas? Porque se aparece uma referência, a gente começa a ter várias outras pessoas se inspirando. Então, a gente que está aqui, que decidiu vir aqui para essa live aqui, né, para esse momento, para essa aula, em algum lugar a gente tem muita energia para realmente ser esse ponto de mudança. E aí, o que a gente precisa ter? Foco, né? Ferramentas, suporte, né? E aí trazer para a nossa experiência, né? E sair do campo só das teorias, e aí eu volto lá para o meu trabalho, para a matrix da escassez, para a minha forma de pensar, e aí eu fico só repetindo padrões e padrões e padrões, né? E aí reforçando crenças, reforçando essa falta de referências ou referências que já são da própria escassez, né? E aí, o que acontece quando a gente também está no padrão da escassez, na matrix da escassez? A gente é facilmente manipulado. Então, é muito interessante para os grandes poderes que a gente se mantenha dentro dessa matrix. Então, os grandes poderes que estão desacordados, né, que estão tentando suprir a sua necessidade de ser amado, de abundância, através do poder sobre o outro,
eles vão começar a fazer de tudo, né? O sistema que a gente vive, o sistema político, né, o sistema neoliberal, vários sistemas que estão ali, muitos sistemas religiosos também, que também estão conectados com essa necessidade de dominação do outro, vai trazer o quê? Formas da gente manter essas pessoas na matrix da escassez, porque enquanto uma pessoa está dentro da matrix da escassez, ela é manipulável. E isso é muito forte. Então, o quanto a gente está sendo manipulado sem saber que está sendo, porque a gente está na matrix da escassez. E aí, exatamente esse ponto move a gente a querer se libertar. Eu não quero ser manipulado. Eu quero a liberdade de realmente assumir o lugar de livre-arbítrio dentro de mim, né? E aí, para isso, eu preciso realmente romper com muitas coisas. E aí, a gente vai estar aqui dando suporte nesses 9 episódios com ferramentas e com conteúdo que deem um suporte para que a gente comece a trazer realmente aqui para a matéria essa experiência de abundância juntos, porque para a gente interessa que a gente vá junto. Porque é junto que a gente consegue realizar alguma mudança, né? Então, a mudança começa em mim, começa em cada um, mas é a hora que a gente se dá a mão que a mudança se manifesta no todo, né? Na casa que a gente vive, nas relações que a gente está. E aí, como é que a gente é manipulado? Através do medo, né? Da dúvida. Então, o medo e a dúvida são próprios da matrix da escassez, né? E eles fazem com que a gente vá perdendo cada vez mais a nossa conexão. Então, eu já não entendo mais, minha cabeça fala uma coisa, meu coração fala outra, o meu corpo fala outra, às vezes eu já não consigo nem identificar o que é. E aí eu vou cada vez, né, me perdendo mais, e cada vez eu fico mais distante de encontrar as respostas que eu estava buscando. E aí vai dando aquela agonia, né, de pensar, putz, eu tô fazendo terapia, eu tô fazendo aquilo, e ainda assim parece que eu tô completamente desconectado, né? E aí a gente vai perdendo isso, então a gente vai perdendo conexão. A matrix da escassez vai convencendo a gente a ir por certos caminhos que já foram conhecidos e que são caminhos completamente anti-vida, a um ponto de que a gente vai perdendo conexão com essa vida. E aí vem mais dúvidas e vem mais medos, porque a gente está fora da gente, a gente não está dentro do nosso centro, no nosso poder, na nossa grande vibração, né? Da nossa potência. E aí, se eu não estou nesse lugar e eu estou nessa matrix perdida, fazendo concessões, eu esqueci já quem eu sou, da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, qual é meu propósito, não consigo me ajeitar, procuro um trabalho, mas não vai, uma relação e não vai. O que acontece com a gente? A gente vai ficando com muito mais dificuldade de responder mesmo essas perguntas. Quem sou eu? Da onde eu venho? Qual é o caminho que eu vim seguir? Qual é meu Dharma? Qual é, né, os movimentos da vida que me impulsionam a chegar e sentir que eu estou no meu lugar no mundo, né? E aí a gente vai ficando cada vez mais distante disso, e aí é uma bola de neve, né? Quanto mais distante disso, menos eu acredito, aí mais pequenininho eu vou ficando, menos poder, né? Eu vou projetando meu poder para os outros, para o sistema, então minha vida é assim porque tem um sistema tal, porque a terra é não sei o quê, porque o presidente não sei o quê, porque a escola lá não sei o quê no meu passado, porque o meu pai, porque minha mãe, porque darará, e cada vez que eu vou projetando, né, e responsabilizando o meu externo da realidade que eu estou vivendo, eu estou tirando o meu poder de dizer, opa, eu tenho chaves dentro de mim que podem realmente mudar essa realidade. E eu vou perdendo a conexão com isso a ponto de que eu realmente não acredito que eu tenho chaves. Realmente eu acredito que eu não tenho poder, que eu não tenho força, que a minha vida só vai mudar quando mudar o governo todo, minha vida só vai mudar quando a minha mãe deixar de fazer aquela coisa, minha vida só vai mudar quando o meu companheiro fizer tal coisa. E aí a gente começa realmente a entrar num campo de mais depressão, de sensação de insatisfação constante, sensação de que a vida não é segura, de que eu preciso me proteger, de que eu preciso me assegurar de alguma coisa. Eu vou entrando em padrões de acúmulo também. A abundância acaba trazendo, quando a gente não está na abundância, a escassez acaba trazendo isso para a gente. Eu quero acumular, então eu tenho dinheiro, eu quero guardar, eu tenho uma relação, eu preciso segurar essa relação, eu consegui uma casa, não posso mais abrir mão dessa casa. Então a gente começa a entrar num campo onde a gente está se defendendo da vida e do universo. E se a gente está se defendendo, a gente está impedindo que o universo entre. Ou seja, as forças do universo que poderiam estar aqui, dentro de um fluxo, me dando suporte, elas não conseguem chegar, porque eu estou resistindo, porque eu estou com medo, porque eu não sei os caminhos, né? E na dúvida, eu estou preferindo me preservar. Na dúvida, eu estou preferindo ficar onde eu conheço.
mesmo que esse lugar onde eu conheço seja um lugar que não faz mais nenhum sentido. Então, quando a gente está na busca, uma das buscas que a gente está é de encontrar as forças para romper com esse lugar de conforto, né? Esse lugar que eu já conheço. Não dá para a gente mudar de um lugar para o outro sem deixar o lugar anterior, né? Eu acho muito bonita essa imagem. Eu quero mudar de casa, eu não vou conseguir mudar de casa se eu não sair da casa antiga. Então, se eu quero encontrar a minha casa aqui, da minha alma, da minha essência, dá para as divindades que mantêm a vibração num nível muito amplo, elevado, né? Eu preciso sair da casa que eu tô, né? E se eu tô nessa casa da escassez, nessa casa do medo, nessa casa, né, da necessidade de segurança, de controle, de domínio sobre o outro, de competição, eu não vou ir para outra casa. Então a decisão de sair de casa para mudar para ir para uma outra casa é forte, né? A gente sabe disso. Até porque eu não sei como vai ser na outra casa. Nem sei se eu vou encontrar essa outra casa ou não. Vai que no meio do caminho eu fico sem a casa, né? Então, esses paradigmas que vão dizendo para a gente que pode dar errado são também gatilhos vibrando na energia da escassez, dizendo não vai ter algo melhor, não vai ter apoio lá na frente, não vai ter, né, coisa suficiente para você, não vai encontrar um novo amor, não vai ter uma cidade que contemple tudo que você quer, não tem uma profissão que vai te dar aquilo que você deseja, não tem alguém que vai querer trabalhar com uma pessoa assim. Então a gente começa, essa lupa, né, esse óculo da escassez começa a dizer para a gente que não tem possibilidades, que as possibilidades são muito limitadas e que você tem que aprender a se contentar com isso. O olhar da abundância, o óculos da abundância, diz para a gente que todas as possibilidades existem. As possibilidades são abundantes e infinitas. A física quântica vem trazer isso para a gente. São quânticas as possibilidades. Quânticas possibilidades teremos na vida. E quando a gente começa a abrir esse nosso olhar, tirar, né, as cracas, os véus desse lugar da escassez que já está tão viciado aqui no nosso olhar, a gente começa a perceber quanto é simples acessar a abundância. Quanto a abundância é um lugar de simples. Então, eu passo por um campo de complexidade, mas quando eu encontro um lugar tão natural. O que é natural é mais simples, né? Então, um exemplo, né? Hoje, comida orgânica virou uma coisa mais chique, né? Orgânico nada mais é do que o mais simples, o mais natural. E aí, toda coisa que tem veneno, que tem um monte de agrotóxicos, não sei quantas substâncias, aquilo se tornou uma coisa comum. Então, a gente inverteu muitas situações, né, dentro da nossa realidade. E agora está na hora da gente tomar consciência disso e fazer a reinversão para entrar no lugar de harmonia com a vida, né? E aí, essa busca, né, de qual que é o meu dom, qual é o meu propósito, qual que é a minha essência, isso é muito fundamental para que a gente possa caminhar adiante. Então, se isso ainda não está claro para a gente precisa primeiro clarear, né? Ou, claro que isso também vai se clareando cada vez mais no caminho, mas eu preciso primeiro ter um primeiro impulso que me diz alguma coisa, né? Uma intuição. Então, quando a gente está no paradigma da abundância, a gente tem algumas coisas que estão ali vibrando. Então, uma delas é a confiança. Confiança e paradigma da abundância são coisas inseparáveis. Então, se eu quero estar na abundância, eu preciso ampliar a minha capacidade, a minha musculatura de confiança. Confiança no quê? Confiança em mim, em primeiro lugar. Confiança nos outros, nas pessoas que me rodeiam. Confiança na natureza que está ao meu redor, no tempo, né? Nos climas, nos elementos da natureza, nos animais. Confiança no universo, nas forças sutis, daquilo que a gente não consegue, que não é tangível. Imagina, numa sociedade ocidental, onde só o que é tangível é seguro, como é que a gente vai começar a confiar em forças invisíveis, de coisas que eu não vejo? Só que se eu não acesso essa confiança nesse invisível, o invisível não trabalha comigo. Porque a lei do livre-arbítrio é maior. Então, se eu digo, não, eu não confio, eu não quero isso, ok, existe uma vibração no universo que diz sim, o seu livre-arbítrio é maior. E aí eu tô aqui reclamando porque eu não tenho apoio, eu não tenho suporte, porque eu não consigo, mas o quanto realmente eu tô conseguindo me abrir. E o que eu preciso fazer para me abrir, né? Porque às vezes não é tão simples, às vezes eu não estou enxergando onde que eu tenho que me abrir, onde é que estão esses bloqueios, essas crenças, essas limitações. E aí a coragem de olhar para a verdade, a coragem de se aprofundar em si mesmo, a coragem de poder olhar para aquilo que a gente não quer olhar,
né? Quando a gente vai mudar da casa, eu vou ter que abrir aquele quarto que tinha um monte de bagunça, eu vou ter que selecionar o que eu vou levar, o que eu não vou levar para outra casa, né? Mas é nessa coragem de abrir esses espaços que não estão sendo acessados que a gente vai ampliando a nossa consciência sobre nós mesmos. E aí a gente vai ficando mais com uma inteligência muito maior, né? Sobre que escolhas que eu faço, que escolhas são importantes de serem feitas a cada momento, né? E aí, então, mais coisas que tem no paradigma da abundância, né? A confiança, intuição e sentidos apurados. É usar todos os sentidos que a gente tem, desde os físicos até os mais psíquicos, telepáticos. Como é que eu ativo eles? Como é que eu utilizo eles? Os animais utilizam isso, né? No campo mais instintivo, eles percebem quando tem alguma coisa se aproximando, e aí eles podem relaxar quando não tem, porque eles sabem que eles têm esse senso apurado. Então, eles não precisam ficar o tempo todo em alerta. Eles só ficam em alerta quando o sentido deles diz: olha, agora é um momento de alerta, é um momento de presença, é um momento de correr, é um momento de ficar. Então, eles vão conseguindo ser cada vez mais precisos, porque eles estão atentos a essas capacidades de perceber o ambiente ao meu redor, né? Então, é a gente poder ampliar a nossa capacidade e reconhecer a intuição, né? Que aí eu vou falar um pouquinho mais da intuição também lá na frente, né? Em alguns dos episódios, trazer um pouco mais o que é a intuição, né? Às vezes não é tão claro para a gente, então a gente também entra num campo de não, a intuição é uma coisa bem concreta e que todos nós podemos cada vez trabalhar mais essa musculatura e isso faz com que a gente vá acessando cada vez mais, né? Esse lugar de plenitude, de abundância, de potência, né? De cada um. A magia, o milagre, o mistério, tudo isso é parte da abundância. Então, se eu estou negando a magia na minha vida, se eu estou negando milagres, se eu não acredito que milagres acontecem, se eu estou negando o mistério da vida, o mistério tem a ver com aquilo que eu não entendo. Tem a ver com as coisas acontecerem de um jeito que não era bem o que eu estava programando, que às vezes não fazem muito sentido. O quanto eu estou aberta para esse mistério, olhando para ele com bons olhos, né? Com aquele olhar curioso, para falar o que está acontecendo ali. Ou o quanto eu já estou julgando e de alguma forma também já estou recusando esse mistério. Não quero mistério, quero as coisas bem direitinha, calculada, linear. E aí, como é que eu vou encontrar a abundância se eu não me abro para essas frequências de magia, mistério e milagres, que são frequências totalmente compatíveis com a abundância, né? Então, precisa também abrir esse campo, né? As crianças estão muito abertas a isso, tudo é possível para as crianças, né? Essa qualidade, todos nós fomos crianças, está aqui dentro da gente. Então, voltar a acessar essa qualidade dessa frequência onde tudo é possível é acessar diretamente esse campo de abundância, né? A ousadia, a fé, né? Dar os saltos que precisam ser dados, porque a abundância gosta de salto, ela não gosta de um passinho, outro passinho, outro passinho, porque daí chega uma hora que parece que você está dando tantos passinhos, pisando em ovos, que no fim você já está acessando medo, desconfiança, já está calculando um monte, já está esquecendo da intuição, já não está conectando com o coração. Então o salto faz com que a gente sinta o coração, né? O que acontece quando a gente salta de uma pedra? Pá, o coração dispara, né? Então, quando a gente faz saltos na vida, é a hora que o nosso coração fica bem evidente para a gente. E aí a gente consegue, a partir disso, escutar melhor esse órgão, escutar a sabedoria e a consciência que vive nesse coração. E aproveitar ela como um guia, né? A gente está buscando gurus, guias, né, na vida, sempre buscando essas referências. Existe um guru e um guia muito profundo aqui, né? Que vive mesmo nesse espaço aqui do chakra cardíaco, né? O quanto a gente está se abrindo para ouvir essa consciência, né? Desse espaço dentro da gente, desse guru dentro da gente, né?